Escondida atrás da porta da cozinha, senti meu mundo desabar com uma única frase. Aquela boba, estamos vivendo como ricos. A voz era da minha filha Marina. O tom, desdenhoso, cruel. Meu coração parou. Minhas mãos tremeram contra a madeira da porta. Em 62 anos de vida, nunca havia sentido uma punhalada tão certeira no peito. Aquela boba. Era de mim que ela falava? Marina estava na sala, conversando ao telefone. Seu cabelo loiro caía perfeitamente sobre os ombros, e mesmo de longe eu podia ver o brilho da bolsa cara jogada no sofá. Uma bolsa que custava mais que minha aposentadoria de 3 meses. Estávamos vivendo como ricos? Que ricos! Eu vivia com minha pensão de professora aposentada, contando centavos no supermercado. Marina enviava uma ajudinha mensal que mal cobria as contas extras. Ou não. Mãe! A voz dela me trouxe de volta. Ela havia desligado e me olhava com aquele sorriso doce de sempre. Estava te procurando. Que tal um café? Forcei um sorriso. Claro, filha. Mas enquanto colocava a água para ferver, minha mente fervilhava. Pela primeira vez em 28 anos, olhei para minha filha e vi uma estranha. Antes daquela tarde de março, minha rotina era simples e previsível como o nascer do sol. Acordava às 6, regava as plantas da varanda, preparava meu café mineiro bem forte. Assistia ao jornal local, cuidava da casa, almoçava sozinha observando o movimento da rua pela janela da cozinha. O silêncio da casa não me incomodava. Era o preço da independência. As tardes eram para a costura, pequenos reparos que as vizinhas me traziam, e para as conversas com Dona Alzira no portão. Falávamos sobre receitas, sobre o tempo, sobre os filhos que cresceram e voaram para longe. À noite, assistia à novela e esperava religiosamente a ligação de Marina. Oi, mãe, como foi o dia? Sempre carinhosa, sempre atenta, sempre reclamando das dificuldades em São Paulo. Está difícil aqui, mãe, o aluguel subiu de novo. Mas não se preocupe, consegui uns trabalhos extras para manter a ajudinha mensal. Eu me preocupava. Claro que me preocupava. Minha filha única, trabalhando como assistente administrativa, se esforçando para manter a vida numa cidade grande e ainda encontrar um troquinho para a mãe viúva do interior. Marina sempre foi especial. Inteligente, determinada, com aqueles olhos azuis que brilhavam quando falava dos sonhos. Quando terminou o ensino médio como primeira da turma, eu sabia que aquela cidade pequena seria pequena demais para ela. Vou para São Paulo, mãe. Tenho que tentar. Deixei-a ir com o coração partido, mas orgulhosa. Uma mãe sempre quer o melhor para os filhos, não é mesmo? Mesmo que isso signifique vê-los partir. Durante 6 anos, nossa relação foi baseada em telefonemas diários, visitas esporádicas dela para casa e meus relatos sobre a vida pacata da cidade. Ela contava sobre o trabalho cansativo, eu falava das flores que haviam brotado no jardim. Eu estava satisfeita, orgulhosa, realizada por ter criado uma filha independente e bem-sucedida, até aquela tarde maldita de março. Nos dias seguintes àquela conversa telefônica, comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas pelos meus olhos de mãe apaixonada. A blusa que Marina usava tinha uma etiqueta que reconheci da vitrine da loja mais cara da cidade. Quando perguntei sobre ela, Marina deu de ombros. Comprei numa liquidação. Liquidação de R$ 800? Em que planeta? O celular dela era daqueles últimos lançamentos que eu via nos comerciais de TV. Quando comentei, ela riu. Ah, mãe, peguei no plano, fico pagando prestação. O sapato era de uma marca italiana que eu só conhecia das revistas da sala de espera do médico. A carteira combinava perfeitamente, obviamente da mesma grife. Marina, querida, como você consegue comprar essas coisas com seu salário de assistente? Ela me olhou com aquele sorrisinho que conhecia desde criança. O mesmo que fazia quando aprontava alguma travessura na escola. Mãe, a senhora sabe que eu sou econômica. Junto dinheiro e compro uma coisa boa de vez em quando. Mas eu havia sido professora por mais de 40 anos. Sabia quando alguém estava inventando desculpas. Era meu 6º sentido profissional. Na manhã seguinte, ela comentou casualmente enquanto passava batom. Ah, mãe, finalmente consegui comprar meu apartamento. Quase derrubei a xícara de café no chão da cozinha.
Apartamento? Marina, como assim? Em Moema. Pequeno, mas bonitinho. A localização é boa para ir trabalhar. Moema. Até eu, do interior de Minas, sabia que era um bairro nobre de São Paulo. Havia visto na televisão, nas reportagens sobre imóveis caros. Mas, filha, como você conseguiu financiamento com seu salário? Novamente aquele sorrisinho condescendente. Consegui uma condição especial no banco. Você não precisa se preocupar com essas coisas, mãe. Condição especial. Como se eu fosse boba demais para entender questões financeiras. Como se 40 anos dando aulas não me tivessem ensinado nada sobre matemática básica. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, fitando o teto do meu quarto. As sombras dançavam na parede enquanto minha mente processava uma verdade dolorosa. Minha filha estava mentindo descaradamente para mim. Mas por quê? Decidida a descobrir a verdade, fiz algo que jamais havia feito em minha vida ordeira. Visitei Marina sem avisar. Peguei o ônibus para São Paulo numa terça-feira qualquer, com o coração batendo descompassado e uma mala pequena na mão. Tinha o endereço que ela havia me dado, um prédio elegante numa rua arborizada de Moema. O porteiro, um senhor simpático de uniforme impecável, me deixou subir depois de anunciar minha visita. O elevador era espelhado e silencioso, bem diferente dos elevadores velhos que eu conhecia. Quando Marina abriu a porta, sua expressão foi de puro choque. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu levemente. Mãe, o quê? Como? Por que não me avisou? Resolvi fazer uma surpresa, filha. E que surpresa levei eu! O apartamento era deslumbrante, não pequeno como ela havia dito, mas amplo, com móveis modernos que pareciam saídos de revista de decoração, uma vista privilegiada da cidade e acabamentos de primeira qualidade. Na mesa da sala, percebi papéis que ela rapidamente recolheu com movimento nervoso. Nossa, Marina, que lugar maravilhoso! Ela pareceu se recuperar do susto inicial, mas ainda estava visivelmente tensa. Consegui um bom negócio. Quer um café? Vou ligar no escritório para avisar que vou chegar tarde. Escritório? Ela não trabalhava numa empresa como assistente administrativa? Por que precisava avisar sobre atraso se era apenas uma funcionária comum? Enquanto ela conversava ao telefone no quarto, em voz baixa, como se escondesse algo, dei uma olhada discreta ao redor. Na estante vi livros sobre finanças e investimentos. Na bancada da cozinha, revistas especializadas em economia. No criado mudo, um cartão de visitas esquecido. Marina Oliveira, consultora sênior. Consultora sênior, não assistente. Quando ela voltou, perguntei inocentemente: que tipo de trabalho extra você anda fazendo, filha? Ah, uns freelances. Consultoria básica, nada demais. Consultoria. Que mudança radical da assistente administrativa. Passamos o dia juntas, mas percebi sua atenção constante, como se estivesse representando um papel, medindo cada palavra, cada gesto. No final da tarde, quando me acompanhou até o ponto de ônibus, ela disse com certa dureza na voz: Mãe, da próxima vez me avise antes de vir, tá bom? Para eu poder organizar melhor a agenda. Organizar a agenda. Como se fosse alguma executiva importante. Durante todo o trajeto de volta para casa, uma certeza amarga crescia dentro de mim. Minha filha estava vivendo uma vida completamente diferente do que contava para mim. Mas qual era a verdade? E por que ela sentia a necessidade de mentir? 2 semanas depois, armei-me de coragem e liguei para o número da empresa onde Marina supostamente trabalhava como assistente. Empresa Silva em Associados, bom dia. Bom dia, gostaria de falar com Marina Oliveira. Não temos nenhuma funcionária com esse nome, senhora. Tem certeza do nome completo? Meu mundo desabou novamente. As pernas ficaram bambas. Marina Oliveira, assistente administrativa. Sinto muito, senhora, mas não temos nenhuma Marina aqui. Desliguei com as mãos tremendo. Liguei para outros 2 números que havia encontrado numa antiga agenda dela, fingindo ser de diferentes empresas. Mesma resposta em todos. Marina não trabalhava onde dizia trabalhar. Marina simplesmente não existia nos lugares que mencionava. Naquela noite, quando ela ligou como de costume, ouvi sua voz carinhosa com outros ouvidos. Ouvidos de mãe traída. Oi, mãe,
Como foi o dia? Aqui no escritório foi correria. Escritório. Que escritório maldito! Marina, filha, você está bem? Não está passando por dificuldades financeiras? Não, mãe. Por que pergunta isso? É que você sempre fala que está difícil em São Paulo, mas quando te vejo, parece que está tudo mais que bem. Silêncio tenso do outro lado da linha. Podia ouvir apenas sua respiração controlada. Mãe, a senhora está preocupada com alguma coisa específica? A voz havia mudado completamente. Mais cautelosa, mais fria. Não, filha, é só preocupação de mãe mesmo. Mentira. Estava preocupadíssima, mas com coisas bem diferentes do que imaginava antes. Depois que desligamos, chorei pela primeira vez em anos. Lágrimas amargas de decepção e confusão. Minha filha estava mentindo para mim sobre absolutamente tudo. Onde trabalhava, como vivia, quanto ganhava, qual era sua verdadeira situação. E eu não conseguia entender o motivo. O que eu havia feito de errado? Por que ela não confiava em mim? Por que sentia vergonha da própria mãe? Os dias seguintes foram os mais solitários e confusos da minha vida toda. Sentada na cozinha, olhando para o telefone silencioso, questionava cada decisão que havia tomado como mãe. Onde havia falhado tão drasticamente? Marina continuava ligando diariamente, mas agora suas palavras soavam completamente falsas aos meus ouvidos. Cada "como está, mãe?" parecia forçado. Cada "te amo" soava como obrigação social. Parei de sair de casa. Parei de conversar com as vizinhas. Parei até mesmo de cuidar das plantas da varanda. Elas começaram a murchar como meu coração. Dona Alzira bateu na porta várias vezes, preocupada. Helena, você está bem? Faz uma semana que não te vejo. Nem na missa você apareceu domingo passado. Estou bem, Alzira. Só um pouco cansada. Cansada de viver uma ilusão construída pela própria filha. Cansada de ser tratada como se fosse uma idiota que não merecia conhecer a verdade sobre a pessoa que eu havia gerado e criado com tanto amor. À noite, deitada na cama que havia sido minha e do meu marido falecido, me perguntava: quem era Marina realmente? E quem era eu para ela? Aparentemente, apenas aquela boba que aceitava qualquer explicação sem questionar nada. A dor era física, uma pressão no peito que não melhorava com remédio ou oração. Havia perdido não apenas uma filha, mas toda a relação que acreditava ter construído com ela ao longo de quase 3 décadas. Durante dias intermináveis, cogitei confrontá-la diretamente pelo telefone. Mas e se ela negasse tudo? E se parasse de ligar? E se eu perdesse completamente o pouco que ainda restava entre nós? Preferi o silêncio doloroso à possibilidade do vazio total. Uma manhã, encontrei uma foto antiga de Marina se formando no ensino médio. Ela sorria radiante, segurando o diploma, com meu braço orgulhoso ao redor dos ombros. Naquele dia abençoado, eu disse para qualquer um que quisesse ouvir: esta é minha filha, primeira da turma. Onde havia perdido essa conexão preciosa? Lembrei de todas as vezes que ela ligava, contando sobre o trabalho difícil, o chefe exigente, as contas apertadas. Eu oferecia ajuda, mesmo sem ter muito. Ela sempre recusava educadamente. Não precisa, mãe. Estou conseguindo me virar sozinha. Se virar, mentindo descaradamente para a própria mãe. Comecei a reviver cada visita dela nos últimos anos com novos olhos. Os presentes caros que trazia porque achou barato numa promoção. As roupas elegantes que uma amiga não quis mais. O carro alugado que conseguiu desconto especial. Todas mentiras elaboradas. Todas histórias inventadas para me enganar. E eu, como uma tola apaixonada pela filha, acreditava em tudo porque queria acreditar. Porque era mais fácil aceitar as explicações dela do que admitir que minha própria filha me considerava incapaz de lidar com sua realidade. Passei tardes inteiras chorando na cozinha, com medo de que os vizinhos me ouvissem soluçar. A solidão nunca havia sido tão pesada e sufocante. Não era só estar sozinha fisicamente. Era descobrir que estava emocionalmente isolada da pessoa mais importante da minha vida. E o pior, ela havia escolhido isso conscientemente. Havia escolhido me manter no escuro,
me tratar como uma criança que precisa ser protegida da verdade. Aquela boba. As palavras ecoavam na minha mente todas as noites antes de dormir, como uma música triste que não conseguia parar de tocar. Na primeira terça-feira de maio, resolvi que não aguentava mais viver na incerteza torturante. Peguei o ônibus para São Paulo novamente, mas desta vez com um propósito claro: descobrir onde Marina realmente trabalhava, como realmente vivia. No metrô, me perdi completamente. São Paulo sempre me intimidou, com suas multidões apressadas e barulho constante. Estava há 20 minutos andando em círculos na estação Faria Lima, quando um senhor gentil se aproximou. A senhora precisa de ajuda? Parece perdida. Preciso sim. Estou procurando a região comercial da Faria Lima. Que coincidência maravilhosa. Trabalho bem aqui. Venha comigo, é pertinho. E seu Joaquim era porteiro em um prédio comercial elegante e tinha aquele jeito mineiro de conversar que me tranquilizou imediatamente. Durante o trajeto, conversamos sobre filhos e a dificuldade de entendê-los nos tempos modernos. A minha trabalha numa dessas empresas grandes, falei, sem dar detalhes específicos. Ah, conheço muita gente que trabalha por aqui. É um mundinho pequeno, sabe? Como ela se chama? Marina. Marina Oliveira. Seu Joaquim parou de andar abruptamente e me olhou com curiosidade genuína. Marina Oliveira? Loira, alta, sempre muito bem vestida? Dirige um carro importado prata? Meu coração disparou descontrolado. Conhece ela? Claro que conheço. Ela entra e sai do meu prédio todos os dias há uns 3 anos. Mas senhora... Ele hesitou, claramente desconfortável. Fale, por favor. Pode falar qualquer coisa. Ela não é funcionária comum, não. Pelo jeito que se veste, o carro que dirige, as pessoas importantes que vêm visitá-la, o tratamento que recebe. Sua filha é das grandes por lá. Das grandes. Joaquim me mostrou o prédio, um arranha-céu espelhado imponente com uma entrada de mármore. No lobby luxuoso, uma placa enorme listava as empresas, consultorias financeiras, escritórios de investimento, fundos de pensão. Sua filha trabalha no 12º andar, disse Joaquim com respeito na voz. Silveira em Associados Investimentos, uma das melhores empresas do prédio. Investimentos, não assistência administrativa. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor. Esperança. Não a esperança ingênua de que tudo estava bem, mas a esperança real de finalmente descobrir a verdade completa sobre minha filha. Nos meses seguintes, me transformei numa detetive amadora determinada. Pesquisei na internet sobre a empresa onde Marina trabalhava. Silveira e Associados era uma das consultorias de investimentos mais respeitadas de São Paulo, especializada em grandes patrimônios e famílias tradicionais. Criei uma conta no Facebook e comecei a seguir discretamente a página da empresa. Lá, encontrei uma foto de um evento corporativo elegante. No fundo, quase imperceptível, estava Marina conversando animadamente com homens de terno caríssimo e mulheres elegantíssimas. Ampliei a imagem no computador da biblioteca municipal. Ela usava um vestido que custava mais que minha aposentadoria de 6 meses. Procurei seu nome no Google com dedicação de investigadora profissional. Para minha surpresa, encontrei várias menções em artigos especializados sobre o mercado financeiro. Marina Oliveira, consultora sênior da Silveira em Associados, comentou sobre as perspectivas promissoras para o setor de commodities. Consultora sênior, não assistente administrativa. Comecei a juntar metodicamente as peças do quebra-cabeça. Os livros de economia que vi em seu apartamento, as revistas especializadas, o apartamento luxuoso em Moema, as roupas caríssimas, o carro importado. Minha filha não estava apenas mentindo sobre onde trabalhava. Ela estava mentindo sobre quem realmente era. Durante as ligações noturnas, passei a fazer perguntas mais específicas e observar suas reações. Como foi no escritório hoje, filha? Normal, mãe. Reuniões, papelada. Que tipo de reuniões uma assistente administrativa tem? Pequena pausa reveladora. Ah, reuniões de equipe, alinhamentos básicos, coisa de empresa mesmo. Mentira atrás de mentira. Mas agora eu estava no encalço da verdade.
Em agosto, durante uma de minhas visitas investigativas a São Paulo, decidi me hospedar num hotel simples próximo ao prédio da Silveira e Associados. Das 7 às 8 da manhã, me postei estrategicamente no café da esquina, observando atentamente quem entrava no prédio. E lá estava ela, pontualmente às 8h15. Marina desceu de um carro importado reluzente, não alugado, mas claramente seu. Cumprimentou o porteiro pelo nome com familiaridade e entrou no prédio como quem realmente comandava o lugar. 2 horas depois, a vi sair para um almoço de negócios. Restaurante japonês caríssimo, acompanhada de 3 executivos que pendiam literalmente de suas palavras. À tarde, da calçada consegui observar uma reunião através das janelas do 12º andar. Marina estava à cabeceira da mesa, gesticulando com autoridade enquanto apresentava algo numa tela enorme. Aquela não era uma assistente. Era uma executiva, uma profissional de sucesso, uma mulher poderosa e influente. E eu nem sabia quem minha própria filha realmente era. Naquela noite, liguei novamente para seu Joaquim. Seu Joaquim, o senhor pode me contar mais detalhes sobre minha filha? Dona Helena, sua filha é muito respeitada aqui no prédio inteiro. Toda semana tem gente importante vindo especificamente falar com ela. Semana passada mesmo veio o pessoal de um banco internacional. Dizem por aí que ela é especialista em investimentos para famílias milionárias. Famílias milionárias. E ela me mandava R$ 200 por mês como se fosse um sacrifício financeiro gigantesco. O senhor tem alguma ideia de quanto ela deve ganhar? Joaquim riu com admiração genuína. Mulher, pelos carros que ela dirige, o jeito que se veste, o respeito que todo mundo tem por ela, deve ser coisa de uns 20, 30 mil por mês. Talvez bem mais. 20 mil por mês. Enquanto eu ficava preocupada com ela, se virando com dificuldade em São Paulo. A raiva começou a crescer dentro de mim pela primeira vez. Não apenas pela mentira elaborada, mas pela humilhação profunda de ter sido tratada como completamente incapaz de lidar com o sucesso da própria filha. Durante setembro e outubro, planejei cuidadosamente e com paciência como confrontaria Marina. Não queria uma briga destrutiva. Queria respostas verdadeiras. Contratei uma investigadora particular, Sônia, ex-policial aposentada, que uma vizinha me indicou discretamente. Com minha pequena poupança de aposentada, paguei para que ela descobrisse exatamente qual era a situação financeira real de Marina. O relatório que recebi 3 semanas depois me deixou completamente sem fala. Marina não era apenas consultora sênior, era sócia minoritária da empresa. Seu patrimônio pessoal estava conservadoramente avaliado em mais de R$ 5 milhões. Ela possuía 2 apartamentos em São Paulo, um sítio em Campos do Jordão e uma carteira de investimentos impressionantemente diversificada. Mais chocante ainda, ela estava namorando seriamente Roberto Silveira, filho do fundador da empresa e herdeiro de uma fortuna considerável. Tudo fazia sentido agora. A ascensão meteórica, os contatos importantes, o estilo de vida completamente luxuoso. Mas por que diabos esconder isso de mim? Encontrei uma pista da resposta numa entrevista que Marina havia dado para uma revista especializada em negócios. Sônia havia conseguido uma cópia. Venho de uma família muito simples do interior de Minas Gerais, dizia Marina na matéria. Minha mãe é professora aposentada, uma mulher maravilhosa que me ensinou valores sólidos e humildade. Prefiro sempre manter minha vida profissional completamente separada da pessoal para proteger quem amo. Proteger quem amo. Será que ela achava que eu não conseguiria lidar emocionalmente com seu sucesso? Que ficaria com vergonha? Ou será que, no fundo, tinha vergonha de mim? Decidi que nossa próxima conversa seria radicalmente diferente. Muito, muito diferente. Em novembro, liguei para ela com uma determinação que não sentia há anos. Marina, preciso conversar com você, urgentemente. Pessoalmente. Claro, mãe. Quer que eu vá aí no fim de semana? Não, eu vou a São Paulo. E desta vez, quero conhecer sua vida de verdade. O silêncio do outro lado foi absolutamente revelador. Como assim, mãe? Acho que você sabe exatamente o que quero dizer, Marina. No dia marcado, Marina me esperava na porta do apartamento com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Medo, culpa e desespero misturados.
Entramos em silêncio tenso. Ela preparou café, aquele café mineiro que eu havia pacientemente ensinado anos atrás, e se sentou à minha frente na mesa da cozinha, com as mãos visivelmente tremendo. Mãe, do que exatamente você quer conversar? Respirei fundo, tirei da bolsa as fotos que Sônia havia conseguido e as espalhei sobre a mesa como cartas de baralho. Marina em eventos sociais elegantes, dirigindo carros luxuosos na inauguração solene de uma filial da empresa. Seus olhos se arregalaram em pânico absoluto. Marina Oliveira, consultora sênior da Silveira em Associados, patrimônio pessoal estimado em 5 milhões de reais, namorando Roberto Silveira, filho do dono da empresa. Especialista reconhecida em investimentos para grandes fortunas familiares. Ela empalideceu completamente. Mãe, eu posso explicar tudo. Pode? Então me explica por que durante 6 anos inteiros você me contou que era uma simples assistente administrativa passando dificuldades financeiras. Lágrimas grossas começaram a rolar pelo rosto dela. Me explica por que me fez sentir pena da situação terrível que você supostamente estava passando enquanto vivia como milionária. Mãe, por favor, deixa eu... Me explica por que, quando conversava ao telefone com alguém, me chamou de aquela boba. Marina cobriu completamente o rosto com as mãos e soluçou. Você ouviu aquilo naquele dia? Ouvi perfeitamente. E quero entender, sou boba por quê exatamente? Por acreditar cegamente em você? Por me preocupar? Por te amar incondicionalmente? Ela soluçou mais forte. Não é isso, mãe. Nunca, nunca foi isso. Então me conta o que é, Marina, porque estou completamente perdida. Não sei mais quem você realmente é, e pelo visto você não faz a menor ideia de quem eu sou. O que veio a seguir mudou absolutamente tudo entre nós para sempre. Marina chorou intensamente por 5 minutos antes de conseguir formar uma frase coerente. Mãe, quando vim para São Paulo, eu tinha tanto medo de fracassar, tanto medo de decepcionar você, que sempre teve tanto orgulho de mim. E mentir descaradamente não é me decepcionar? Deixa eu explicar tudo, por favor. Prometo que vou contar a verdade completa. Ela contou absolutamente tudo. Como conseguiu o emprego inicial na Silveira em Associados como estagiária determinada. Como estudou noites inteiras para se destacar dos outros funcionários. Como Roberto se interessou por ela profissionalmente primeiro, pessoalmente depois. Como construiu uma carreira brilhante baseada em competência pura. Mas por que não me contou nada disso? Por que inventar toda essa história? Porque eu tinha vergonha. Vergonha do seu sucesso extraordinário? Vergonha de você descobrir que eu não precisava mais de você de forma alguma. A frase me atingiu como um raio devastador. Marina, sabe o que mais me assustava no mundo? Imaginar você descobrindo que sua filha havia virado uma dessas mulheres ricas e frias de São Paulo, que eu poderia ter me esquecido completamente de onde vim, dos valores que você me ensinou. E esqueceu? Nunca. Por isso continuei enviando aqueles R$ 200 todo mês. Não porque você realmente precisasse, mas porque eu precisava desesperadamente sentir que ainda cuidava de você de alguma forma. Por isso inventei todas aquelas dificuldades, para justificar por que não podia te dar mais sem revelar a verdade completa. Comecei finalmente a entender a lógica doida por trás de tudo. Quando você disse, aquela boba no telefone, estava falando com Roberto sobre como eu era completamente boba por ter tanto medo de contar a verdade para você. Estava desabafando sobre minha covardia emocional, não sobre você. Finalmente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram perfeitamente. Marina, você realmente acha que eu ficaria decepcionada com seu sucesso? Não exatamente, mas eu achava que talvez você fosse se sentir distante de mim, como se eu tivesse virado outra pessoa completamente diferente. Levantei-me da cadeira, fui até ela e a abracei com toda a força que tinha no corpo. Minha filha boba, você sempre foi destinada a coisas grandes. Eu sempre soube disso desde pequena. Perdão, mãe. Perdão por tudo, por todas as mentiras. Agora você vai me contar absolutamente tudo, cada detalhe, e vamos começar do começo. E ela contou.
Sobre Roberto, sobre a empresa, sobre os planos de expandir os negócios, sobre o fundo educacional secreto que ela havia criado para jovens da nossa cidade natal, sobre como, apesar de todo o sucesso financeiro, ainda ligava religiosamente todo dia porque precisava ouvir minha voz para se sentir completa. À noite, quando ela me levou para jantar no restaurante mais elegante de São Paulo, olhei para minha filha, elegante, confiante, poderosa, e vi exatamente a mesma menina que havia criado com tanto amor e dedicação. Estou orgulhosa de você, Marina. Sempre estive, sempre estarei. Mesmo eu tendo mentido durante todos esses anos, especialmente por você ter mentido, porque mostrou que, no fundo do coração, você continua sendo exatamente aquela menina que se preocupa em não decepcionar a mãe. Hoje, exatamente 1 ano depois daquela conversa que mudou nossas vidas, nossa relação é infinitamente mais forte e verdadeira que jamais foi. Mudei-me para São Paulo, para um apartamento lindo que Marina comprou carinhosamente no mesmo prédio onde ela mora. Trabalho como consultora de ambiente familiar na empresa dela, ajudando os funcionários jovens a equilibrarem vida pessoal e profissional sem perder suas raízes. Roberto se tornou não apenas um genro maravilhoso, mas o filho homem que nunca tive. Margarete, sua mãe inicialmente resistente, é hoje uma das minhas melhores amigas e parceira de bridge. Marina e eu almoçamos juntas religiosamente todos os dias. Ela me conta sobre reuniões milionárias, eu falo sobre as plantas da varanda e receitas da vovó. Ela me pede conselhos sobre investimentos de vida, eu dou dicas preciosas sobre relacionamentos duradouros. O fundo educacional que ela criou cresceu exponencialmente. Já são 22 jovens da nossa cidade natal estudando em universidades de primeira linha, todos patrocinados pela minha filha generosa. Semana que vem, ela vai pedir Roberto em casamento. Sim, ela vai pedir. Porque é assim que fazem as mulheres modernas, poderosas e independentes. Eu vou estar lá na primeira fila, com lágrimas de orgulho imenso nos olhos. Ontem, enquanto organizava cuidadosamente fotos antigas, encontrei novamente aquela do dia da formatura dela. Marina radiante, segurando o diploma com as 2 mãos. Hoje sei que aquele diploma foi apenas o primeiro degrau. Minha filha construiu um verdadeiro império financeiro, manteve todos os valores fundamentais que lhe ensinei e, mais importante, nunca se esqueceu de quem realmente é por dentro. Ela continua ligando religiosamente todas as noites. Não porque precisa, mas porque genuinamente quer. Oi, mãe, como foi seu dia? E eu respondo, sorrindo com o coração cheio. Perfeito, minha filha, absolutamente perfeito. Porque finalmente entendi a lição mais preciosa. Amor verdadeiro não é sobre proximidade física ou dependência financeira. É sobre aceitar completamente, apoiar incondicionalmente e celebrar com alegria genuína quem a pessoa se torna, mesmo quando ela supera todos os seus sonhos mais ousados. Marina nunca precisou da minha aprovação para ser quem é, mas ter minha aprovação e compreensão a tornou ainda mais forte, mais segura, mais completa. A maior riqueza não se mede em dinheiro, mas na coragem de ser verdadeiro com quem mais amamos.